O objetivo dessa aula é aprender o número fatorial, mas quem vai me ajudar nessa empreitada é aqui, o Queen. Segunda parte da análise combinatória, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha agora no que é o número fatorial. Essa história começa com esses 5 caras aí de uma banda chamada 1984. O primeiro carinha que aparece ali bem à esquerda se chama Tim Staffel e o último cara se chama Brian May. Acontece que os 3 caras do meio ali daquela foto saíram da banda, então o Tim e o Brian ficaram sozinhos e precisavam de pelo menos mais um baterista. Eles colocaram um anúncio no quadro de avisos da universidade em que estudavam, dizendo: procura-se um baterista brilhante para bandas de guitarras pesadas. E o que aconteceu? Surgiu um carinha chamado Roger Taylor. Já olhando para esses 2 carinhas, tu diria que são Roger e Taylor ou Taylor e Roger? Tim Staffel ficou muito amigo de um cara, mas ele acabou desistindo da banda. O que aconteceu? Como os outros integrantes também eram muito amigos desse cara, eles resolveram formar a banda. O nome desse cara? Freddie Mercury. Mas se eu quiser escrever agora o nome desses caras aí na ordem, como é que eu vou escrever? Fred, Roger e Brian, Fred, Brian e Roger, Brian, Roger e Fred, Brian, Fred e Roger, Roger, Brian e Fred, ou finalmente Roger, Fred e Brian. O que a gente pode perceber? Agora que eles são 3, eu consigo colocar eles de 6 formas diferentes. Mas parece que está faltando alguém aí. E essa falta foi suprida lá em 1971, quando um carinha chamado John Deacon se integrou à banda, que até então não tinha se acertado com nenhum baixista. Mas e agora? De quantas maneiras eu vou conseguir ordenar os integrantes dessa banda? Ok, deu para perceber que são 24 formas diferentes de pegar a banda Queen e ordenar os nomes deles. Mas se tivesse mais gente, e se, por exemplo, o Fernandão resolvesse virar músico e tocar junto com o Queen, de quantas maneiras a gente poderia ordenar o nome da banda? Aliás, caso vocês não saibam, não é apenas o Fernandão que já levantou essa taça aqui de campeão do mundo. Tem um certo professor de matemática que também já fez isso. Chegar às 24 combinações com os 4 integrantes originais da banda foi relativamente fácil. Se a gente incluísse o Fernandão aí, já seriam 120 diferentes formações. Mas ficar contando simplesmente não é tão legal. Então vamos dar uma olhada de como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais lógica. Pessoal, qual é a conta que a gente tem que fazer então? Quando ainda não só 2 integrantes da banda, eu podia dizer que era o Brian May e o Roger Taylor, ou dizer que era o Roger Taylor e o Brian May. Ou seja, eu tinha 2 possíveis formações, como a gente já tinha visto lá. E quando entra o terceiro integrante na banda, ó, ele entra nessa posição. Continua as 2 ali. Acontece que tem um detalhe. Eu também poderia ter colocado o Fred como o segundo colocado, mas isso ainda me daria a seguinte chance, porque o Roger e o Brian poderiam inverter a posição. A mesma coisa se eu tivesse colocado o Fred na primeira posição. O Brian e o Roger também poderiam inverter. Ou seja, eu tinha as 2 posições da primeira tela, mais 2 e mais 2, e por isso que dá aquele número 6 que a gente havia encontrado. Mas agora chegou um 4º integrante na banda. E vamos ver uma coisa. Eu coloquei o John Deacon aqui na última posição, só que ele poderia perfeitamente ter entrado na terceira posição, e ainda assim existiriam as 6 possíveis trocas entre os outros 3 integrantes. Mas se o John Deacon tivesse ficado na segunda posição, o que aconteceria? Também existiriam essas mesmas 6 possíveis trocas. E obviamente que se o Deacon ficasse na primeira posição, daria no mesmo. Ou seja, eram 6 possíveis posições. Eu posso colocar o Deacon de 4 maneiras.
e daí que vem o 24. Mas e agora quando chega o Fernandão? Vamos ver, o Fernandão poderia ter entrado lá na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. Ou seja, eu tenho 5 diferentes possibilidades para cada uma das 24 anteriores. E por isso que dá as 120 combinações que eu havia dito antes para vocês. Mas afinal, eu vou ficar decorando isso, simplesmente multiplicando os anteriores sem saber como parar? Não, não é bem assim. O que eu posso pensar é o seguinte, gente, quando eu tinha 2 integrantes na minha banda, o que acontece? Na primeira posição eu tinha 2 possibilidades, e obviamente para a segunda sobrava uma, daí que veio 2. Quando eu tinha 3 integrantes na minha banda, eu podia colocar qualquer um dos 3 na primeira posição, me sobrava 2 para escolher a segunda posição e um único para a terceira, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Quando a minha banda tinha 4 integrantes, o que acontece? Eram 4 os candidatos ao primeiro lugar na hora que eu falasse os nomes deles. 3 os candidatos ao segundo lugar, 2 já foram falados, então sobraram 2 para a terceira posição e 1 para a última. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 1, o 24. E quando chegou o Fernandão, a mesma coisa. Ó. Só que olha só, se eu vou fazer o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou usar a cabeça. Eu já sei que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Então eu só vou fazer 5 vezes 24, que é o 120. Quando a gente multiplica um número por todos os seus antecessores positivos, a gente vai dar o nome disso de fatorial do número. Então, por exemplo, gente, se eu quisesse calcular o 15 fatorial, como é que eu faria? Eu faria 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes sei lá quanto, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o resultado disso, gente, vai ser um número bem pequenininho, ó. 1 trilhão, 307 bilhões, 674 milhões, 368 mil. Tá bom para vocês? Agora que ficou claro o porquê que essa banda de 5 integrantes pode misturar os seus nomes de 120 maneiras, vamos imaginar uma coisa. O som da banda estava rolando, só que daí aconteceu o seguinte, 4 amigos estavam atravessando a rua e resolveram se juntar a essa banda porque gostaram do som. Com isso, já são 9 os integrantes dessa nossa super banda. E agora, de quantas maneiras a gente conseguiria, então, seguindo a lógica anterior, misturar os nomes dos integrantes dessa banda? Eu vou poder misturar o nome dos integrantes dessa banda de 362.880 maneiras. E o que aconteceria se eu botasse mais gente? Se, por exemplo, o seu Madruga resolvesse integrar a banda. Simples, bastaria eu multiplicar por 10, porque eu teria que fazer, então, de 10 fatorial maneiras. E isso daria 3.628.800 maneiras. Para finalizar por essa semana, então, gente, qual é a definição do fatorial? O fatorial de um número natural ele é simplesmente o produto do número por todos os antecessores positivos dele. Então, tá aí uma formulazinha que obviamente vocês não vão decorar, porque é muito mais fácil pensar que multiplica um número por tudo que é menor que ele. E vamos ver, o 1 e o 0 não tem nenhum antecessor positivo. Então, por definição, tanto 0 quanto 1 fatorial valem 1. Vamos ver só um exemplo de cálculo para a gente fechar. Então, se eu for dividir 35 fatorial por 33 fatorial, obviamente que eu não vou calcular o valor de nenhum desses dois aqui, porque são números gigantescos. Então eu vou pensar assim, ó, como é que seria o 35 fatorial? 35 vezes 34 vezes 33 vezes 32, tarará. Isso não seria o próprio 33 fatorial? Eu vou dividir isso aqui por 33 fatorial. Como eu estou multiplicando, eu posso simplesmente cortar. Então, para a resposta final, é só fazer 35 vezes 34, que vai dar 1.190. Agora aqui embaixo.
15 fatorial mais 16 fatorial, tudo isso dividido por 15 fatorial. Pessoal, primeira coisa, não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque eu estou somando em cima, eu não posso anular parcelas de cima e de baixo com uma soma, ok? Somente se tiver um fator comum em evidência. Então eu vou apagar isso aqui e vamos fazer essa conta direito. Isso aqui vai ficar 15 fatorial mais 16 vezes 15 fatorial dividido por 15 fatorial. E agora sim, ó, gente, eu posso colocar esse 15 fatorial em evidência. Em cima vai ficar 15 fatorial, que multiplica 1 mais 16. Embaixo vai ficar 15 fatorial. E agora sim eu posso cortar. O que vai acontecer? Basta eu fazer esse 1 mais 16 e a resposta final é 17. Bom, mas obviamente só serve para ficar trocando integrantes de banda de posição fatorial? Não, gente. Vai servir como base para todos os nossos estudos de contagem e mais tarde para probabilidade. Só que a aplicação dos fatoriais em uns elementos chamados permutação, arranjo e combinação vai ser o assunto da nossa próxima aula na semana que vem. Então até lá, um grande abraço para todo mundo.